externos. Tá? E as barreiras não fiscais? As barreiras não fiscais são barreiras culturais, né, e também barreiras físicas. Né? Nós temos aqui algumas situações de muros construídos, né? Então vocês podem ver entre o México e os Estados Unidos. Né? Nós temos a situação aqui de Israel, do Líbano, o chamado Muro da Discórdia, né? E outros muros construídos para impedir, vejam, que impede aqui na Coreia, né, ou na Índia, eles impedem o tráfico de pessoas. Né? Então nós temos vários locais no mundo em que são construídas barreiras físicas para que as pessoas não circulem nessas fronteiras, impedindo o tráfico de pessoas. Além das barreiras físicas, também são chamadas de barreiras não pautais as barreiras legislativas, as barreiras que também podem ser através de legislação. Barreiras culturais também são barreiras não fiscais. Né? Então, a redução dessas barreiras facilita e favorece a locomoção e o trânsito de pessoas para um estado e outro, fazendo com que essas pessoas se relacionem, tenham interesses em comum e, inclusive, apareçam conflitos. Né? Outra situação é a circulação de bens, pessoas e capital. Essa circulação é decorrente da redução de barreira, porque quanto mais há uma redução de barreira, mais as pessoas, o capital e os bens circulam. Né? Então essa circulação ela favorece, ela é favorecida através da redução de barreira. E como ela acontece? Ela acontece através do turismo, que é uma circulação de pessoas direta, as relações comerciais e empresariais, o aumento das relações diplomáticas entre os estados, também favorece a circulação e o aumento do direito internacional privado como presença nas relações internacionais e também pela guerras, né, e pelos conflitos. Do ponto de vista do turismo, hoje, quais são os maiores fluxos, né, de pessoas? Então, aqui no mapa a gente pode verificar as zonas amarelas, né? Então, aqui na América Central, né, a Europa, situações em que tem um alto índice de fluxo de pessoas em razão do turismo. Então, vejam, por exemplo, como está aumentando o turismo na China. Né? Países que há um alto índice de circulação de pessoas através do turismo. Né? O Brasil ainda, apesar de ser bastante procurado, ainda está numa escala mediana de turismo. Então, o turismo também é um dos fatores que favorece o aparecimento do direito internacional privado. Depois nós temos as relações comerciais e empresariais. Né? Hoje no mundo nós temos um alto índice de fluxo comercial entre a América Latina, a Europa, a América do Norte. Né? Então, os países que têm alto índice de fluxo comercial. A Europa, né, vocês podem observar, ela é responsável por 42% do fluxo comercial. Ela é o centro, por isso que neste mapa ela está colocada aqui no centro, a Europa Ocidental. As trocas comerciais com os demais países, né, acontecem via Europa. Em segundo lugar, né, nós temos a Ásia através do Pacífico, então os países da Ásia utilizando o Oceano Pacífico com as trocas comerciais, e a América do Norte em terceiro lugar. Essas trocas comerciais também favorecem
né, ao aparecimento e o florescimento do direito internacional privado. E aí nós temos a questão das guerras e dos conflitos, né? Por que as guerras favorecem ao aparecimento do direito internacional privado? Então nós temos aqui um mapa de uma visão de como o mundo hoje é considerado em termos de paz. Os países em verde são os países considerados países que mais estão em paz, não há zonas de conflito ou manifestação de conflitos. E os países em vermelho, né, você vê o Oriente Médio, etc., né, a África, onde há uma alta intensidade de conflito. O conflito, ele faz com que haja um fluxo migratório de pessoas. As pessoas fogem da guerra, os chamados refugiados. Então essas pessoas acabam migrando, né, para os países próximos, buscando, né, situações de paz para poder se estabilizar. Isso faz com que aumentem o fluxo de pessoas, né, aumenta o trânsito de pessoas. Isso, consequentemente, também vai aumentar a troca cultural e o envolvimento, o relacionamento dos diversos tipos entre as pessoas no mundo. Então, a presença da guerra e dos conflitos internos também favorece o aparecimento ou, né, a maior interação entre pessoas e, via de consequência, o direito internacional privado. Por fim, os avanços tecnológicos, né? Se nós temos uma melhor condição de transporte, uma melhor comunicação, o aparecimento da internet e das tecnologias de mobilidade, existe uma diminuição, entre aspas, da sensação de distância. Portanto, há esse encurtamento de distâncias entre as pessoas. E esse avanço tecnológico é consequência, obviamente, dessa troca comercial entre os países, fazendo com que haja essa situação de aumento da comunicação e do transporte. Para a gente ter uma ideia, hoje a rede de transportes aéreos, só para vocês terem uma ideia de como é a visão da malha de transporte aéreo no mundo. É um alto fluxo de movimentação. E também, se nós olharmos a internet, para vocês terem uma ideia, como há o cabeamento submarino, das redes para o funcionamento da internet. O mundo está inteiramente interligado, nesses cabeamentos para o aparecimento e o favorecimento da telecomunicação e principalmente da internet. Isso faz com que a comunicação aumente vertiginosamente, certo? Então esses são os pressupostos para a existência do direito internacional privado. Mas aí o que nós temos? Nós temos a ideia de que esse direito internacional privado, ele seria o quê? Esse direito, ele vem na ideia de solucionar os conflitos que surgem dessas relações. Então, quando você tem um envolvimento de pessoas que se conhecem, como o caso que nós iniciamos na aula 1, a necessidade de se determinar qual a lei aplicar, qual justiça, de qual país deve aplicar. É um conceito proposto do direito internacional, feito por um dos autores que nós utilizamos, Erneu Stranger, é um complexo de normas e princípios de regulação que, atuando nos diversos ordenamentos legais, então a regulação que atua nos diversos ordenamentos legais ou convencionais, oriundos de tratados, estabelece qual direito aplicável para resolver o conflito, de leis ou sistemas. Então, num caso onde há mais de uma jurisdição a ser aplicado, qual o direito a ser
aplicado, certo? Então nós temos, para a relação existente ser de direito internacional privado, nós temos que ter uma relação jurídica. Essa relação jurídica, né, seria a existência de um conflito de interesses ou uma relação entre sujeitos que tenham um efeito jurídico, certo? E que essa relação se desenvolva em um meio que tenha um elemento estrangeiro. Que elemento é esse? Seria o ato ou o fato jurídico, né? Estar em contato com dois ou mais meios sociais onde vigoram normas jurídicas autônomas. O que a gente costuma dizer a presença de mais de uma jurisdição. E esse conflito, então, vai ser resolvido através de uma conexão. Seria um método ou técnica que visa encontrar a ordem jurídica adequada à apreciação dos fatos internacionalmente interconectados. Então, por exemplo, pode ser o domicílio da pessoa, pode ser a nacionalidade, onde essa pessoa tem os seus bens, uma disputa de bens entre nacionais de outros países, por exemplo, em uma herança, onde esse bem está localizado. Então, a conexão vão ser critérios para se estabelecer qual a norma aplicada, em que mais para frente nós vamos estar vendo, ok? E aí, o que é o objeto do direito internacional, propriamente dito? O objeto do direito internacional seria o conflito de leis no espaço, em base, em suma, a resposta para a pergunta, qual lei aplicar, qual estado, qual local onde será resolvido o problema, certo? Então, esse é o objeto do direito internacional privado e por isso ele é chamado de direito sobre direito. Ele não tem normas materiais propriamente dito. Então, ele não vai dizer o que é a personalidade, mas remeter ao Estado que deve ser resolvido os problemas de personalidade. E assim sucessivamente. Ele não vai dizer o que é o casamento, mas quais as regras a serem usadas em caso de casamento envolvendo pessoas de diferentes jurisdição, certo? Então, por isso que a gente diz que é uma questão de leis no espaço, ok? E que método o direito internacional privado vai utilizar? Então, vejam, num caso que nós apresentamos na primeira aula, o José, de nacionalidade brasileira, casado com Maria, de nacionalidade sueca, encontrando o casal domiciliado no Brasil. Então, você vê, existem a princípio, três países envolvidos. Durante a viagem de lua de mel na França, então aparece um quarto país, Maria, após o jantar, veio a falecer em razão de uma intoxicação alimentar. Maria, quando ainda era noiva de José, havia realizado o testamento em Londres, na Inglaterra, dispondo sobre os seus bens, esses dois imóveis situados no Rio de Janeiro, no Brasil. Então a pergunta é, onde resolver esse inventário? Esse testamento é válido no Brasil? José tem direito aos bens de Maria? Como eles foram casados? Em que regime? Então essas perguntas é que vão ser respondidas pelo direito internacional. Então, envolve o direito internacional privado o fato interjurisdicional. Qual seria o lugar onde vai ser resolvido o testamento ou a herança, a distribuição dos bens de Maria, certo? Então esse seria o fato principal e o método do direito internacional privado. Ele vai estabelecer critérios para se saber qual lei aplicável, ok? No direito brasileiro, nós temos que
olhar principalmente a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, o Código de Bustamante, que foi promulgado pelo Decreto 18.871, de 29, porém esse código praticamente não é utilizado, né? Tratados internacionais, principalmente chamadas CIDIPs, que são as Convenções Internacionais de Direito Privado, né, relacionadas principalmente a contratos, e também a aplicação de jurisprudência, doutrina e costumes, que também vão informar o direito internacional privado. Ok? E que é uma estrutura das normas do direito internacional? Primeiro nós temos normas unilaterais. O que são essas normas unilaterais? São normas realizadas, editadas por um único Estado. Por isso que muitas vezes o direito internacional privado ele é chamado de direito interno. Porque aonde estão as regras que diz quem é nacional? Na Constituição. Então, as regras sobre nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro e as normas processuais, elas são tipicamente normas unilaterais, feitas por um Estado com relação a situações envolvendo outros Estados na área das relações privadas. Aí nós temos as normas chamadas bilaterais, onde um Estado entra em acordo com o outro, então pode haver a celebração de tratados, como o caso das CIDIPs, que nós já citamos, e há também a aceitação de aplicação do direito estrangeiro. Então o próprio Estado remete a outro Estado a solução do conflito, certo? Ou justapostas, que a norma de um Estado, feito unilateralmente por esse Estado, ele entra em composição com a norma unilateral de outro Estado, e que acabam se completando, se complementando. Então são chamadas as normas justapostas, ok? E que tipo de situações acontecem no direito internacional privado? Basicamente, são os conflitos de leis estrangeiras, em que são decorrentes. Esse conflito de lei no espaço é decorrente da diversidade legislativa e dessa sociedade transnacional que nós falamos logo no início de nossa conversa. O mundo sem barreiras, um mundo com uma diminuição de barreiras, aumenta o conflito de lei e a diversidade de relações jurídicas. Nós temos que ainda ter em conta que não se aplica o direito estrangeiro quando existem questões de ordem pública, questões de soberania ou que atingem ou afetam, ferindo os bons costumes, certo? Então, essas são as exceções quando não se aplica o direito estrangeiro, quando o fato envolver ordem pública, soberania e bons costumes. Mas isso a gente vai olhar com mais vagar nas próximas aulas. Por hoje, nós temos uma visão geral do que é o direito internacional e o seu objeto. Cada um desses temas serão analisados especificamente em nossas aulas posteriores. Lembre-se e verifique na plataforma que temos uma atividade para vocês responderem. Obrigada e até a próxima aula.